passar a palavra para a Roberta na segunda palestra. Né, Roberta? Esse microfone, talvez esse aqui esteja com um pouquinho de problema, né? Cláudio, obrigado pela sua presença e pela força que você sempre deu do Icotesto para assim. Primeiramente, vou pedir a todos os senhores, para que eu possa fazer a exposição de pé, os senhores vão perceber rápido o que é disso. Eu, normalmente, quando falo da nossa atividade, eu costumo inflamar. A gente faz isso, de fato, com muita paixão. No momento, então, queria me apresentar. Eu já falo um pouco alto, porque eu acho que dispensa os microfones, mas quem tiver dificuldade para ouvir, daí a gente se utiliza do aparato, tá bom? Meu nome é Roberta Menezes, sou membro da diretoria também do Instituto de Protesto de Título de São Paulo, Seccional São Paulo, membro também do CNEPO, Central Nacional de Estudos para Protesto, que são criadas junto à FEBRABAN, e também estabeleço o Instituto de São Bernardo do Campo. Então, eu gostaria de cumprimentar todos os membros da banca, todos os membros do Poder Judiciário, principalmente o Dr. Cláudio, com respeito à situação que ele está vivendo. Obrigada pela presença, Léo, pessoas aí que eu me inspiro bastante para continuar essa luta, são fontes de inspiração, tem uma bagagem muito maior do que a minha, e eu venho aprendendo muito com todos os senhores. Então, agradecer ao Marcos Albuquerque, ao Fernando, presidente do Instituto Seccional Paraná, porque para mim é um momento ímpar de exposição de um trabalho regional que vem sendo desenvolvido em São Bernardo do Campo. Um trabalho que começou com um sonho, vem se concretizando com uma experiência de muito sucesso, poder passar isso para os senhores. Então, se cada exposição dessa a gente conseguir plantar uma sementinha, uma palavra de incentivo, de ânimos para os senhores, de que a gente está num momento pontual mesmo da nossa atividade, dizem que crises e oportunidades caminham juntas. E é isso mesmo, o momento é difícil, sempre, né, temos concorrentes, onde a luta muitas vezes é hercúlea, mas acreditamos no Instituto Protesto, acreditamos na função social do protesto. Então, para mim, a oportunidade é singular de estar com os senhores e passar, na verdade, a implementação de um planejamento estratégico de marketing voltado para tabelionatos de protesto, exatamente tentando passar uma reformulação de conceitos a respeito de tabelionatos de protesto, ressaltando a importância da instituição, da utilização da ferramenta como meio do cidadão se defender da inadimplência, da mesma forma se defender da inadimplência, recuperar seu crédito, da mesma forma que o devedor tem a possibilidade de pagar a sua dívida
um órgão público, dotado de fé pública, de maneira imparcial e um órgão dotado de toda a credibilidade. Então, o nosso tema é Encantando o Usuário com um novo conceito de tabelionato de protesto. O usuário perante o serviço, com muita propriedade exposto pelo Dr. Cláudio, a gente vem vivenciando o decréscimo de interesse no protesto, em virtude do crescente interesse pelos serviços das entidades de proteção ao crédito. Hoje, todas elas têm um banco de dados nacional e cresceram talvez tanto em função da gente não ter conseguido fazer a nossa própria lição de casa, em virtude da nossa inércia. Eu falo com grande pesar para todos os senhores, que para mim é vergonhoso passar situações no meu dia a dia no tabelionato, como por exemplo, um advogado que me ligou a semana passada, estava efetuando uma venda de um automóvel, e falou: Roberta, você que é de cartório, faz um favorzinho para mim, você pode fazer uma pesquisa se essa pessoa que eu estou vendendo o carro tem nome protestado? Eu desliguei o telefone e falei: nossa, eu vou passar, eu acho que 20 dias para conseguir fazer essa pesquisa para ele, né? Porque só se eu pegasse o telefone e ligasse de colega para colega, perguntar: tem protesto aqui, tem ali? Porque nós não temos a figura do banco de dados integrado de forma nacional. Então isso a gente sai atrás de todo mundo, é muito difícil isso, né? Quer dizer, hoje quem oferece a publicidade do nosso serviço são as entidades de proteção ao crédito. Isso é vergonhoso para a nossa atividade, do meu ponto de vista, né? Então, na verdade, o momento é pontual, mas já passou da 12ª hora da gente fazer isso, né? Na verdade, a partir desse momento, a gente já luta pela sobrevivência do Instituto, né? Numa existência de médio e longo prazo, né? Porque sem isso eu acho difícil, cada dia mais a descrença da população no Instituto. Hoje a gente deve compor algo em torno de 3 a 5% do banco de dados do Serasa, do SPC, já tivemos épocas de compor 50%, 60%, 70%, não me recordo, porque nessa época talvez eu nem trabalhasse na atividade. Mas, quer dizer, para quem está muito preocupado em venda dessas informações para o Serasa, uma informação que hoje corresponde a 3 a 5%, amanhã, como bem dito pelo Dr. Léo, pelo Dr. Cláudio, talvez eles vão olhar para a situação e falar: não, está caro para a informação dos senhores. E se faz parte de 3% do meu banco de dados, não compro mais. Então, quer dizer, a gente tem que começar a andar com as próprias pernas e pensar de modo diferente, começar a investir nisso, né? Não adianta. A gente, claro, vem tentando buscar parceiros no mercado para a implementação desses projetos, mas em algum momento, eu acredito que a gente vai ter que arcar com determinados custos, mas eu acho que a causa é nobre, de interesse da sobrevivência da instituição de uma forma geral. Então, acredito também que um dos problemas é a falta de interação com a comunidade e a imagem desgastada do segmento junto à comunidade, né? Acima de tudo, eu acredito uma falta, uma desinformação quase que absoluta da população com relação aos serviços prestados. Isso é um problema muito grande. Eu, na comarca de São Bernardo, eu procurei ter uma experiência muito mais estreita com o usuário final, com o varejo, com as entidades de classe representativas de cada segmento empresarial. E é impressionante, no caso de São Paulo, que a lei foi implementada em 2001, dia 30, né, de maio de 2001, março, até hoje, quer dizer, a lei tem mais de 5 anos e muita gente não sabe. Digamos que quase ninguém saiba, a não ser as entidades e os segmentos que realmente se utilizam dos cartórios de protesto no foco do seu próprio segmento, escritório de cobrança e tudo mais. Mas a população desconhece o fato. Quer dizer, eu venho venho de uma semana muito difícil, só na semana foi a 4ª apresentação que eu fiz. Quer dizer, entidade de classe, estava no Shopping Metrópole, que é o maior shopping de São Bernardo do Campo, falando para 220 lojistas, né? Quer dizer, de repente eu vejo um lojista que levanta a mão e pergunta: mas puxa vida, mas eu preciso mesmo de um advogado para utilizar o protesto? Meu Deus! Quer dizer, ele não tem ideia do que a gente está falando aqui. Levantou o outro e falou assim: mas puxa vida, esse serviço também é colocado à disposição para a pessoa física, porque isso aqui era só pessoa jurídica. Eles não sabem nada da nossa função social, para que serve o protesto, quais são as vantagens do Instituto, como essa ferramenta, a melhor forma de se utilizar essa ferramenta. Então esse foi o motivo que ensejou principalmente essa reformulação de conceito e essa necessidade de participação maior
com a população. Então, da experiência com a implementação da gratuidade do protesto. Ela veio muito boa hora, quer dizer, eu tenho 29 anos de idade, 10 deles em cartório de protesto, mas na verdade eu tenho uma história dentro de cartório. Eu tenho sangue de tabeliães correndo na veia e sou absolutamente apaixonada pelo que faço. Eu sou filha de tabelião, eu sou neta de tabelião e venho, desde que eu estou no cartório, venho presenciando o quê? Exatamente a queda do volume de serviço. Quando ingressei no cartório em 1997, a comarca tinha um movimento em torno de 1.400, 1.500 títulos, são 2 tabelionatos, a média de 600, 700 títulos por dia, e a gente foi experimentando o quê? Assistindo de camarote, de 600 para 500, 500 para 400, para 300, para 200, até que houve essa reformulação na sistemática, trazendo à baila a questão da implementação da gratuidade, que eu levo a questão para os senhores, até quando a gente ia ficar assistindo de camarote, quer dizer, a instituição, a ferramenta morrendo perante a sociedade sem fazer nada. Isso que ainda me revolta mais, porque ainda tem colegas que levantam a bandeira e são contra a gratuidade. Não é mais questão de se é o melhor caminho para o segmento ou não. É questão de sobrevivência, já mudou o foco. Quer dizer, não é questão se realmente isso foi bom para a rentabilidade da serventia. Gente, a questão é outra, tem que mudar um pouco o foco. Eu já não estou mais preocupada se afetou tanto a rentabilidade da serventia, eu não sei nem se eu vou estar lá daqui a 10 anos. Quer dizer, meu pai pode não assistir de camarote o fim dos cartórios, eu talvez assista. Então o que a gente vem batalhando é exatamente nesse sentido, para evitar que isso aconteça. E a gratuidade apareceu nesse momento como uma bênção, porque acima de tudo nós conseguimos um fortalecimento da função social do tabelião, a maior acessibilidade da ferramenta do Instituto Protesto, né, à população, diminuição da interdependência com o segmento bancário, que nós, na minha opinião, nós vivemos uma pseudo-situação de segurança. Quer dizer, o próprio Dr. Cláudio mencionou que antes da gratuidade, o segmento bancário representava 90% do movimento das serventias. Quer dizer, agora na gratuidade, hoje a gente tem talvez 50-50, 60-40. Essa interdependência absurda, ela é nociva. Ela é nociva porque, se de uma hora para outra, nós sabemos como o mercado é imprevisível. O segmento bancário cria uma figura de uma notificação bancária, por algum motivo que seja melhor para eles, acabou. Por que é que eles vão utilizar protesto? Porque, na verdade, o usuário, toda a questão do conceito de protesto, nós, bacharéis em direito, que lidamos com o segmento, nós sabemos de tudo isso. Mas, para o usuário, de uma forma geral, falar que protesto é o ato solene formal pelo qual se caracteriza a impontualidade, ele não sabe disso, ele quer um instrumento de cobrança para o crédito dele. Então, eu sempre achei complicado essa 90% do movimento da mão dos bancos. Quer dizer, tinha medo disso, porque se a gente passasse por algum percalço no meio do caminho, nós enfrentaremos sérios problemas, porque nunca foi trabalhado no particular, a população, o cidadão. E talvez, se a gente tivesse preocupado desde o começo, trabalhar a sociedade, talvez a gente não tivesse tanto problema de reiterados projetos de lei aparecendo, extinção de cartórios, estatização, porque a nossa força viria da massa. Quer dizer, qualquer pessoa que quisesse criticar, crítica acirrada contra cartório, talvez tivesse uma série de entidades para levantar a mão e falar, não vamos mexer com cartório porque estão prestando bom serviço. Mas a gente nunca buscou isso. Né? Então, quer dizer, a gente exerce uma atividade, tem grandes parceiros do segmento bancário, quem sou eu para falar que não são, muito pelo contrário, eu tenho um foco bastante grande neles também, numa boa prestação de serviço, mas é muito importante você trabalhar com a população de uma forma geral. E o que é a gratuidade, acima de tudo, como bem disse o Dr. Cláudio, a alavancagem da utilização do instrumento do protesto. Então, diante desse quadro, nós precisamos mesmo a necessidade da democratização, então, dessa informação, tanto no tocante à atividade que prestamos, a informação dita mesmo, por simplesmente a informação de protesto na figura do banco de dados unificado, e a ampla divulgação sobre toda a nossa atividade. Então, como trabalhar
avaliar isso se, pelo menos à época, quando o projeto começou em São Bernardo, a visão do meu usuário era exatamente essa. Cartórios de protesto, uma figura demoníaca do tabelião de protesto. Quer dizer, a sociedade já tem uma visão bastante resistente, né, da nossa atividade, passa uma visão burocrática do sistema, que é difícil, que é moroso, né? Então, você viu gente no shopping metrô achando até que precisava de advogado e tal. Então a gente precisava o quê? Quebrar essa primeira resistência da população. Então qual a imagem que se tinha do tabelião de protesto? Essa aqui, a figura do tabelião com tridente, né? E era a figura, na época, dos dois tabeliães em São Bernardo do Campo. E nós percebíamos isso claramente. Então o que fazer diante desse contexto? Campanha regional contra a inadimplência. Protestar é de graça. Então, na verdade, nós temos esse slogan, protestar é de graça, sempre muito importante colocar a questão da gratuidade como primeiro apelo para todo o mercado. E criamos, então, uma marca, né, que se identificava com os problemas passados por todo comerciante. Quem não tem problema com inadimplência? Hoje ela gira em torno de 1,5% a 3%, dependendo do segmento que se fala, chegando até 4,5%, foram proprietários de posto de gasolina. Então, quer dizer, a inadimplência, ela sempre existe, sempre existirá, e talvez tenha um caminho a se trilhar até de crescente dessa inadimplência, né? Dada aos sucessivos planos econômicos, juros altos, figura dos pré-datados de 10, 12 meses, taxa alta de desemprego. Então você vê até que o mercado para tabelionato de protesto, acima de tudo, é crescente. A iniciativa foi dos tabeliões de protesto da comarca de São Bernardo do Campo. Então, voltando a dizer, são 2 tabeliões. Então, as razões da necessidade da estruturação de um planejamento estratégico de marketing. Então, primeiro, fortalecimento institucional, colocando bastante a função social do protesto, o combate à inadimplência, o enfoque, a recuperação de créditos e a figura do cartório popular. Exatamente, o cartório mais acessível, o cartório mais democrático. O que eu busco é a inserção social e cultural do hábito do protesto no seio da comunidade. De que forma? O hábito dele prestigiar, ingressando, direcionando seus títulos aos cartórios de protesto, que ele saiba que, negativando diretamente, hoje, ele arca com o risco de posteriores ações por dano moral, se ele negativar diretamente junto ao Serasa, SCPC, SPC Brasil e tudo mais. Quando ele faz isso pelos cartórios, quem informa essas entidades sou eu, o tabelião. Ele coloca essa responsabilidade para mim. Tem que saber que o nome protestado automaticamente já estará figurando em todos esses bancos de dados. Tudo isso a população desconhece. Então, ampla divulgação da gratuidade do protesto, como eu falei, impressionante, eu atendo desde balcão no cartório, então a gente conversa muito com todas as pessoas, tendo acesso ao nosso usuário final, e a ignorância com relação à gratuidade, ela é muito grande. Com todas essas ações, de uma forma ou de outra, a gente acaba gerando uma coisa que chama de mídia espontânea, que é muito importante, é gerar notícia para jornal, sempre ressaltando a importância da nossa instituição, sempre trazendo boas notícias. Normalmente a gente se escuta algum tipo de notícia em jornal, o que é? Tabela de custos elevados, algum escândalo que possa surgir dentro da nossa atividade, são sempre coisas negativas. Então, tudo que a gente fazia na comarca, se o Serasa divulga para o Estado de São Paulo, para a Folha de São Paulo, os números deles mensais de inadimplência, por que eu não divulgo os meus? Então, eu comecei a fazer um trabalho bastante estreito com mídia impressa local, então, utilizando em todos os meios, qualquer coisa que acontecia na comarca, chamava a imprensa e falava, olha, estamos aqui. Era importante isso para a população da comarca. Então, houve uma aproximação maior da comunidade, um estreitamento do comércio, indústria e serviço, principalmente na figura, com o estreitamento do contato com as associações de proteção de classe, visando atingir o público em massa, o grande varejo, ofertando informações sobre os serviços de protesto à população. Planejamento estratégico de marketing.
lançamento da campanha, realmente foi lançada uma campanha regional, Protestar é de Graça, e essa mudança no conceito dos tabelionatos de protesto. Ações. Lançamento do guia, como se defender de inadimplência e recuperar seu crédito. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho material que eu ponho aqui para mostrar para os senhores, embora esteja ilustrado em parte aí durante a exposição. Esse é o guia. Então, a linguagem, a reformulação de conceitos, ela começa na linguagem utilizada pelo usuário. Uma linguagem muito popular, pedestre. Porque não adianta ficar falando de coisas técnicas, porque a nossa matéria só interessa mesmo para a gente, nossa matéria é difícil, né? E achar que colocar um livrinho desse numa sala de consultório, alguém vai enquanto está esperando o médico, vai, sabe, devorar isso aqui, que é uma leitura de caras, esquece. Então a gente começa a reformulação de conceitos quando na primeira página a gente criou uma história em quadrinhos, que em 4 páginas a gente coloca uma situação de cotidiano que versa sobre um dono de posto de gasolina com um proprietário de uma loja de imóveis, retratando o problema com a inadimplência, como isso vem trazendo dificuldades para o seu negócio. Em 4 páginas eu falo tudo para o usuário, tudo que o cartório pode fazer por ele. Então realmente ele termina de ler e fala, puxa, não é que isso aqui pode servir para mim? Pode me ajudar em alguma coisa? E daí sim, ele pode se interessar pelo aquilo que eu estou, a ideia de serviço que eu estou vendendo, e ele pode até se interessar melhor e querer saber de que forma ele vai se utilizar dessa ferramenta. Então, linguagem palatável, acessível e popular, através de uma história em quadrinhos, mais uma vez mídia espontânea, que chama o Diário do Grande ABC e fala, olha, estamos lançando gratuitamente, quem quiser eu mando para o SEDEX, foi feito isso em São Bernardo. Então, e acima de tudo, o lançamento do personagem, um mascote, chamado Zé Protesto, né? Então, o Zé Protesto, vocês já viram ele na primeira imagem, né? De tridente, porque ele já foi um demoninho para a sociedade, e hoje ele visa, acima de tudo, reformular a imagem antipática mesmo, um pouco careta dos cartórios, a figura do tabelião, né? Aquela coisa um pouco mais pesada, um pouco mais densa, né? Então, mudança no foco de venda, acima de tudo, dos serviços de protesto. Porque eu passo para a sociedade que eu não estou lá para protestar ninguém, muito pelo contrário. Na verdade, a minha maior felicidade, quando eu cumpro a minha função como tabelião, realmente quando o devedor comparece para a quitação em cartório e posso prestar realmente a recuperação do crédito, né? Então, ao invés de falar que eu protesto, você só muda o foco. Você fala, eu estou aqui não é para protestar, eu estou aqui para que você possa se defender da inadimplência e recuperar seu crédito. Você vê que no final das contas a gente está falando da mesma coisa, só que só existe uma questão de estratégia de como passar isso para a sociedade. Então, o guia só para os senhores terem para passar, eu não tive condição, não sabia quantos viriam, então quando eu vim de avião não tinha como trazer o material de campanha para cada um dos senhores, infelizmente. Mas depois eu vou deixar no final da palestra telefones de contato, site, porque quem tiver interesse na divulgação, de conhecer um pouco mais a fundo o material, a gente pode dar um jeito de fazer com que isso chegue às mãos dos senhores. Então essa é a capa do guia, como se defender da inadimplência e reabilitar seu crédito, Zé Protesto, né? O índice, uma breve apresentação, um dia na vida do Zé, né? Do Zé Protesto. Uma historinha que eles falam, exatamente ele mostra a quantidade de cheques que voltaram no estabelecimento dele. Entre o Zé Protesto, uma figura um pouco de herói, né? Da historinha. Então ele fala, vem aqui que eu vou te falar, eu posso resolver o seu problema. Ele fala, olha, o cartório desde 2001 é gratuito para o credor, então coloca o cartório realmente como parceiro da sociedade. Então coloca que os nossos protestados vão para a lista negra dos inadimplentes, ele mostra a lista negra, Serasa, CPC, entre outras, e termina a historinha falando que o Serasa e essas outras entidades, o usuário paga, e os cartórios estão ali à disposição para poder ajudar o credor nessa figura da recuperação do crédito. Então vamos visitar os cartórios? E o outro responde, demorou, é verdade. Então, essa é a historinha. Daí veio o protesto de títulos fácil e gratuito, algumas informações gerais, informações sobre certidão de protesto, e daí a parte um pouco mais técnica, né? De
cheque, salvador, nominal, sessões de idoso, como preencher as guias ou formulários de protesto, as duplicatas, formas de preenchimento, nota promissória, quais são os títulos protestáveis, o rol de títulos, como reabilitar seu crédito na praça, cancelamento de protesto, os prazos, endereços e horários de funcionamento. Esse é o guia de São Bernardo do Campo. Então, mais uma vez, conceito antigo, cartório como meio para protestar o devedor. Conceito atual, cartório como instrumento para o cidadão se defender da inadimplência e pagar seu crédito. Objetivo, exatamente o fortalecimento da função social do tabelião de protesto. Isso é a campanha defende-se de inadimplência e pagar seu crédito. Da aproximação com a entidade de classe. Então a gente saiu no mercado querendo falar para todo mundo tudo que a gente faz e como a gente poderia colaborar com a sociedade nesse sentido. Então nós acreditamos que a melhor forma de convergência para atingir esse público seria através das suas... Desculpa, eu estou atrapalhando alguém, então tá já? Se não estiver vendo direitinho, a gente pode até afastar a tela. Então, nós acreditamos que, entrando em contato com a presidência dessas associações de cada segmento, representativo de cada nicho do mercado, nós conseguiríamos o quê? Um amplo meio de divulgação, através de artigos em boletins informativos, através de circulação desse material da campanha, que na verdade não é só o guia, vou mostrar para vocês, tem inúmeros outros folders e produtos dessa campanha, e aproveitar, acima de tudo, o estreitamento da entidade de classe com o seu associado. Quando a entidade de classe ela dá o seu aval, dá o respaldo, passa uma credibilidade maior para o associado, porque você tem o apoio institucional da entidade abraçando o projeto. Então isso também era muito importante. Então a gente, através das entidades, a gente distribui um kit composto do guia de como protestar, o selo autoadesivo, que a história é muito interessante, porque a ideia desse selo, ele foi feito de duas formas. O selinho para fixação em locais, em caixa de pagamento, ou um banner, que infelizmente eu esqueci em cima da minha cama quando eu fui para o aeroporto ter trazido para os senhores. É um banner 2x2 enorme, direcionado para os postos de gasolina. Por quê? Porque o primeiro convênio veio através do REGRAN, que é o Sindicato do Comércio Varejista Regional de São Bernardo do Campo. Então, esse segmento especificamente, eles estão bastante expostos à questão dos estelionatários de plantão. O índice de inadimplência e de cheque sem fundo é muito alto, talvez um dos mais altos do mercado. Então, eles queriam que a gente criasse, eles queriam até abraçar a campanha e divulgar o Protestar de Graça, mas eles queriam que a gente pudesse criar alguma coisa que também fosse interessante para eles e pudesse coibir esse alto índice de inadimplência. Então foi criada essa figura do selinho, que diz: esse estabelecimento é conveniado dos cartórios de protesto São Bernardo do Campo. Então vocês imaginam, pensando que um posto de gasolina de porte médio em São Bernardo do Campo passa 300 veículos dia, você imagina o que era um banner 2x2 em todos os postos da cidade. Então os carros passavam, olhavam e falavam: nossa, o que é isso? Então, quer dizer, já era uma figura sutil, porque aquele cliente do posto, se fosse um estelionatário de plantão, ele via a figura do convênio com os cartórios de protesto e falava: bom, esse cartório, esse posto é conveniado, então é melhor não passar o cheque sem fundo aqui e procurar um posto que não seja conveniado, porque eu sei que no dia seguinte ele vai estar no cartório. E isso realmente teve uma impactação na redução da inadimplência do segmento. A gente acabou criando a figura do selinho autoadesivo para os caixas de pagamento, que daí você consegue essa divulgação em locais exatamente menores, né? Só com a visibilidade desses caixas de pagamento, e a questão dos banners, né? Então nós temos o selo autoadesivo, o software de envio magnético de títulos, porque esse software, eu acho que esse, ó, Protestar de Graça, estabelecimento acompanhado dos cartórios São Bernardo do Campo. Então esse já era o banner, tá vendo o logo do REGRAN ali? Então sempre aparecendo a figura da instituição de classe deles e do STT de São Bernardo do Campo.
com as informações. Isso a gente teve muito resultado. A figura do envio magnético de títulos é muito interessante, porque as principais vantagens do operacional do sistema, a pessoa se interessa pelo sistema, liga para o STT e eu mando um funcionário meu instalar no ambiente de trabalho deles. Então, quais são as vantagens que a gente se utiliza disso? Dispensa o inconveniente trabalhoso, preenchimento manuscrito das guias de protesto, porque, acima de tudo, quando você faz uma digitação eletrônica desses dados, você tem a facilidade e agilidade da digitação eletrônica pela utilização de teclas de atalho, porque normalmente, se é um posto de gasolina, é sempre o mesmo credor, então ele copia e cola informações e ele talvez consegue preencher uma guia de protesto em 30% do tempo. A comodidade da digitação em seu próprio ambiente de trabalho, agilidade no atendimento feito em guichê especial para quem faz esse envio de títulos em forma magnética, maior organização na prestação de conta dos títulos enviados para a cartório através de listagens consolidadas emitidas pelos cartórios e, acima de tudo, auxilia o usuário do cartório na criação, organização e gerenciamento de um banco de dados inadimplente. Quer dizer, você vê, eu estou agregando valor ao meu serviço. Eu tinha a obrigação de fazer um software talvez tão sofisticado. Hoje em dia, esse software é perfeitamente possível interface com o sistema operacional de um posto de gasolina, que, acima de tudo, quando vem o cliente dele, ele automaticamente digita e fala, bom, essa pessoa já te deu problema, já tem até um título que foi apontado no cartório. Então, eu auxilio exatamente o cliente do cartório, na criação, organização e gerenciamento de um banco de dados inadimplente. Outros materiais da campanha, nós temos camisetas, que na verdade a equipe, pelo menos de balcão e tal, sempre com os materiais de campanha. Temos um mini folder popular que eu também vou mostrar para os senhores. A camiseta procure os cartórios de São Bernardo do Campo, protestar é de graça, também os intimadores usam. Os intimadores lá não trabalham com intimadores com equipe própria do cartório, eles acabam, na figura também da camiseta, eles acabam se tornando um outdoor ambulante. E é engraçado que as pessoas param na rua. Puxa vida, mas é de graça, você trabalha no cartório? Pô, me explica como é que isso funciona. Quer dizer, a gente quer mesmo mexer com o comando. Esse é o mini folder que fica do lado dos terminais de autoatendimento, porque eu vou chegar neles um pouquinho mais à frente. Então, sempre resgatando a importância, fortalecendo uma visão bastante institucional da nossa atividade. Então, protestar é de graça, entenda o trabalho dos cartórios de protesto, como os cartórios ajudam a população, como reabilitar seu crédito na praça. Então, sempre uma visão bastante institucional da atividade. Então, tem os banners dos postos de gasolina, que eu comentei, e o mini folder popular, na verdade, com uma distribuição mais massificada, porque esse é um material de campanha um pouco mais caro. Então, a gente fornece para os associados dessas associações de proteção, associações de classe, né? Mas, para todo o varejo, de uma forma geral, a gente utiliza um mini folder mais enxuto, que, inclusive, ele é bem mais objetivo, porque ele fala em 10 tópicos, todas as vantagens do credor de trabalhar com o instrumento de protesto. E essa distribuição está sendo feita no comércio, indústria e serviços de São Bernardo, que nós adquirimos um mailing list da prefeitura com 80 mil nomes de empresas, serviços em toda a indústria da comarca. Então, esse é o nosso mini folder. Protestar é de graça, então, ó, quem paga as custas do cartório é o devedor só paga se desistir do protesto, os resultados são rápidos, em até 5 dias úteis o devedor tem sua dívida paga, o protesto realizado, e assim vai, né? O devedor protestado passa a constar do banco de dados inadimplente, de uma forma bastante objetiva, a gente fala de todo o serviço prestado, e ainda coloca no splash o disque protesto. Na verdade, eu não troquei a lâmina, mas na verdade não chama de disque protesto não, a gente rotulou esse serviço como alô protesto, que é o banco de dados unificado, que a gente criou um nome mais simpático, chamando de alô protesto. Depois, no decorrer da apresentação, eu vou falar mais, de uma forma mais detida sobre o banco de dados unificado. Então, os convênios com essas entidades de classe prevêem as seguintes ações. Então, em encaminhamento de material de campanha, eles acabam cedendo os mailing lists das associações, então eu acabo tendo acesso irrestrito a todas essas pessoas por meio de comunicação do cartório e todos os serviços prestados. Então, como eu bem falei, a utilização do logotipo da entidade como apoio institucional em diversas ações de marketing, espaço para divulgação do boletim informativo da entidade. Eu escrevo uma média de talvez 15, 20 artigos por mês para cada uma dessas entidades.
sempre com dicas de como se utilizar melhor da ferramenta protesto, das formas corretas do acatamento desse crédito, para depois isso poder ser, entre aspas, protestável, quer dizer, direcionado a um cartório de protesto. Então, realmente tem uma interação bastante ativa com a população e com o problema da sociedade de uma forma geral. Concessão de espaço em palestras e eventos dirigidos, é exatamente isso que eu falei para os senhores, em média, durante a semana. É difícil uma semana que eu não fale menos de 2 vezes por semana em alguma dessas entidades. Eu normalmente tenho uma participação de uma vez por mês nas reuniões mensais das entidades. Finalidade das ações: fortalecimento institucional do segmento, aproximação dos associados no tocante aos serviços prestados, o aproveitamento da infraestrutura de distribuição, porque nem Correios eu acabo gastando, porque vai tudo no boletim informativo da associação. Então, a chancela da associação abraçando essa campanha, informação e esclarecimento para o usuário a respeito da melhor utilização do Instituto Protesto e, acima de tudo, inserção cultural do Instituto Protesto no seio da sociedade. Quer dizer, a população saber, de fato, está acostumada. Teve problema com inadimplência, não vai guardar o cheque e esperar 6 meses para direcionar para cartório, para alguém ativar, não. Pelo menos em São Bernardo do Campo, a gente já está vendo isso, o retorno disso, dessa pulverização dessas informações, que as pessoas realmente estão direcionando para cartório títulos muito mais novos, que para a gente é muito mais interessante, porque o índice de pagamento é muito maior, a qualidade do título de crédito é muito melhor, e para o credor também, você criar uma dinâmica dessa retração de créditos. Então, convênios em vigor. O projeto piloto foi o REGRAN, Sindicato do Comércio Varejista de Petróleo. E muitos dos colegas falam assim: Roberto, você enlouqueceu? Você vai começar um projeto piloto pelo segmento mais problemático, ao invés de você querer se afastar de um segmento como esse. Por quê? Porque o proprietário, de uma forma geral, de posto de gasolina, pelo contrário, ele ainda, por profundo desconhecimento de como se utilizar melhor na ferramenta de protesto, ele se utilizava da ferramenta com desvio de finalidade. Mas a gente tinha muito caso do preenchimento com informação errada do endereço do devedor, de forma dolosa, porque ele não queria, na verdade, propiciar o pagamento em cartório. Ele queria mesmo protestar, porque depois do título protestado ele já não vale mais R$100. E ele começa já a abusar do direito de cobrança, querendo atribuir juros acima do mercado. Então, quer dizer, exatamente por causa disso tudo que foi o primeiro segmento que eu procurei. Gente, eles precisam de informação, é só isso que eles precisam. Ao contrário de muitos colegas que não podem ouvir falar o nome de posto de gasolina, lá em São Bernardo eu tive uma experiência fabulosa. Eles abraçaram a campanha, a gente passeava por São Bernardo do Campo, tinha os banners lá distribuídos pela cidade inteira. Eles começaram realmente a direcionar títulos muito mais jovens, né, com data de emissão muito mais, títulos realmente jovens. E, acima de tudo, começaram a se utilizar corretamente da ferramenta, já não fraudavam o guia de protesto. Quer dizer, meus problemas reduziram-se bastante. Então esse é o motivo pelo qual a gente não deve falar: eu quero trabalhar só com determinado segmento, porque é um segmento que mexe com duplicatas, que é o melhor segmento, seria o filé mignon dos cartórios de protesto. Não, eu indiscriminadamente, eu acho importante a democratização dessa informação e você trabalhar com todo o segmento social. Então, quais foram as ações implementadas no REGRAN? Dia do mutirão. Foi uma loucura porque eles tinham uma resistência muito grande a cartórios de protesto e eles trabalhavam muito com escritório de cobrança. Eles achavam que o protesto era muito difícil, muito burocrático, mesmo porque tinham colegas que faziam de tudo para evitar esse movimento, o ingresso desse movimento, que não tinha interesse, então arranjavam um pelo em ovo para não recepcionar o cheque do cidadão. Então ele realmente se utilizava de outros meios de cobrança. E é isso, gente, a conta é simples. Se você não faz, alguém vem e faz por você. Então essa história de querer se interessar mais por um segmento e menos por outro, tem que se interessar por todo mundo, porque se a gente não faz, virá outro e fará. Como aconteceu com o Serasa, como nós não tínhamos nosso banco de dados unificado, eles foram lá montar o deles, e o mercado funciona assim. Então, no dia do mutirão, eu elegi um dia, fiz um chamamento em massa e coloquei que no único dia eu ia instalar um cartório de protesto na entidade de classe 3. Eu ia receber tudo que eles tinham ali, aqueles sacos de cheques, entendeu? De 1995
e cheques em cruzeiro. Eu falei, pode trazer, traz tudo que eu queria. Eu tinha como apelo quebrar aquela primeira resistência deles para a utilização. Eu queria mostrar que era bacana, entendeu? Que mesmo protestado, eles tinham o nome não caduca em 5 anos, então você criava-se ali um link eterno, entendeu? De vínculo entre credor e devedor. Isso traz uma segurança para o credor muito grande, entendeu? Que efetivamente, em algum momento, esse devedor vai ter que procurar esse credor para a regularização da situação creditícia. Então, no dia do mutirão, nós recolhemos mais de, eu acho que foram no total, no final do dia, quase 5.000 cheques, então, num único dia. Então, foi interessantíssimo, porque as pessoas traziam, assim, em sacolas os cheques. Eu nunca vi um negócio daquele. Entendeu? Foi muito interessante, porque a Rede Cultura cobriu o evento, Diário do Grande ABC estava lá, Revista Livre Mercado, quer dizer, mexer com alguma marca. Então, esse foi o dia do mutirão. Daí tivemos os banners, tivemos os selos autoadesivos que a gente direcionava para as lojas de conveniência dos postos, as participações em palestras mensais, eu falo uma vez por mês no Regram, publicação de artigos no boletim informativo também, publico uma vez por mês, distribuição e instalação do software de vidro magnéticos, porque já que vai utilizar, é melhor que esse movimento para mim venha previamente digitado, isso é menos trabalho que eu utilizo dos meus funcionários. Então, eu dei ênfase a uma ampla divulgação desse envio magnético de título e todo mundo entendeu muito bem, porque eu tive uma receptividade muito grande e hoje do movimento Regram, acho que 70% vem tudo bonitinho, digitadinho, é só processar, parece título de banco, uma maravilha. Então, a distribuição de material da campanha pela associação e o mailing list de todos os associados Regram. E daí a gente teve, do Regram, a gente foi um pouco mais ousado, né? A Associação Comercial de São Bernardo do Campo, leia-se SCPC, que é um dos nossos maiores concorrentes, eu tive uma reunião com o presidente da associação e me foi passado em off que eles estavam com muitos problemas no SRC deles, Serviço de Recuperação ao Crédito. Então eu achei interessante, porque se eles são concorrentes, têm um SRC próprio, estão com dificuldade, era um departamento que estava fechando negativo no mês, R$2.000, R$3.000 mês, eu cheguei para a associação e falei, vocês não querem fazer o SRC através dos cartórios de protesto? E eu consegui, na verdade, uma parceria pioneira, porque em São Bernardo do Campo, quem faz a cobrança, a caracterização dessa impontualidade do devedor do SCPC são os cartórios de protesto de São Bernardo do Campo. Então a gente reativou o SRC deles, que estava passando por uma série de dificuldades, criamos um material de campanha próprio para eles. Então, defenda-se de inadimplência, recupere seu crédito, logo da associação comercial, logo do SDT. Então, quer dizer, achar que essas entidades são apenas concorrentes é uma visão míope, porque dá para trabalhar conjuntamente, existe sinergia nisso tudo, até com o SCPC da vida, com o SPC Brasil dos clubes, dirigentes e lojistas. Então, os senhores têm que entender que isso tem um custo para eles. Eles pagam com call center ativo, porque normalmente o primeiro momento da cobrança é feito diretamente na associação comercial, que cobra o cidadão para não pagar sob pena de ser negativado no banco de dados deles. No segundo momento, eles utilizam os correios, que é uma carta de cobrança simples, tudo isso é custo para eles. E por que não trabalhar com os cartórios se é de graça em São Paulo? Então a gente conseguiu tornar o meu maior concorrente hoje o nosso maior parceiro, porque talvez tenha um movimento significativo, entendeu, para trabalhar com os cartórios de protesto. Então, a CISBEC, cartórios de protesto e forças contra a inadimplência. Então, eu coloco exatamente o meu mini-folder, só que unindo as necessidades de marketing da associação, porque eu coloco que isso é feito pelo SRC da associação comercial, só que através do protesto. Então, quer dizer, eu venho na figura o quê? De backstage, né? De back-office deles, e mostrando e trazendo para a população que eu agrego valor no seguinte sentido: eu amplio a segurança jurídica do negócio. Por quê? Porque eu sou um órgão público dotado de fé pública e credibilidade. Então, o terceiro passo já está sendo implementação. O Shopping Metrópole é o maior shopping da comarca, são 164 lojas, mais não sei quantos da área da praça de alimentação, e a administração do shopping também quer agregar valor ao serviço deles, ou seja, leia-se, eles querem justificar a mensalidade que eles cobram de condomínio do shopping. Então eles resolveram que eles também vão resolver o problema de inadimplência do lojista dele, através dos cartões de protesto. Então os títulos vão começar a ser apontados pela administração do shopping, pelos cartões de protesto, a partir, acho que nos próximos 15 dias. E com a prefeitura, foi uma obtenção de mailing list da prefeitura com os 80 menores, para que a gente
pudesse dar vazão à mala direta de campanha de São Bernardo do Campo. Então, próximos passos. A gente tem o CDL local, as câmaras de dirigência e logística, que é uma entidade bastante forte em São Bernardo do Campo, na figura do presidente Fernando Longo. A Associação da Indústria Moveleira em São Bernardo do Campo, muitos dos senhores devem desconhecer, mas é um dos maiores polos da indústria moveleira do Brasil, é São Bernardo do Campo. O polo automotivo da indústria automotiva, nós temos a Volkswagen lá, e temos também a indústria moveleira, que movimenta bastante a comarca. Aliás, a São Bernardo é uma comarca abençoada, porque é uma comarca, hoje é o 12º maior polo industrial do Brasil, então é uma comarca com indústria e comércio bastante pujante. Terceiro passo, a gente ainda está conversando com o presidente da FEBRAPAR, Sindicato Patronal dos Proprietários de Farmácia, do ABCD, e depois padarias, panificadores. Então, os senhores veem que não tem limite, não há limite para o trabalho desse grande varejo. Então, os motivos da aproximação com o pequeno varejo. O banco de dados unificado, ciclo virtuoso. O que significa isso? Qual é o nosso calcanhar de Aquiles hoje? O porquê que ainda temos colega em São Paulo que não abraça a gratuidade. Por quê? A gratuidade veio e ela veio manca. Porque a gratuidade, primeiro, eu já não acredito muito numa gratuidade parcial. Ou é ou não é. Vocês viram por esse trabalho que seria difícil chegar para o Diário Grande ABC, numa mídia espontânea, e falar, olha, para títulos até determinado valor é de graça. Olha, mas esse outro público eu já não atendo, outro público tem que pagar. Então é difícil você vender a tua ideia se é parcial. Não existe meio termo. Ou é de graça ou não é. Porque senão fica difícil trabalhar com marketing. Não dá para você escalonar segmentos. Você tem que tratar todos com a mesma isonomia. Então, primeiro, veio a gratuidade em São Paulo de uma forma integral no seguinte sentido, não existe restrição por faixa, né? Mas, de outra banda, não existia a figura do banco de dados unificado que trazia a figura da pesquisa gratuita. E, na minha opinião, não existe um ciclo de gratuidade forte se não existir, em contrapartida, a outra banda. Ingresso gratuito e informação também gratuita. Você não fecha esse ciclo. Não adianta. Então, como é que é a nossa visão em São Bernardo, que está se mostrando numa realidade, um case, eu acho que no Brasil. Então, na verdade, eu não estou falando de dados hipotéticos, é uma experiência vivenciada já por São Bernardo do Campo. Eu vou perguntar para os senhores, o nome da senhora? Claudete. Claudete, quando você vai no shopping aqui de Londrina, não sei qual é o maior shopping aqui, e vai comprar uma calça jeans, alguém já te pediu uma certidão de protesto para isso? Pois é, e não pede, não vai pedir nunca, porque a nossa informação ela não foi democratizada. Então ela é uma informação que fica restrita apenas a negócios de maior magnitude. Em que situações, por exemplo, se pede uma certidão de protesto? Para negociar um bem imóvel, uma venda de um carro, financiamento de um banco. Você faz essas operações todo dia na sua vida, Claudete? Não faz, né? Então a gente tem informação, não adianta que a gente tem informação, mas quanto a gente atende essa população, quanto dessa população tem acesso a essa informação? Tem gente que compra um imóvel uma vez na vida, tem gente que nunca compra um imóvel na vida inteira. Então essa informação fica restrita a negócios de maior magnitude. E o que aconteceu em São Paulo? Quando houve o advento da gratuidade, nós contávamos muito com o retorno na figura do cancelamento. E é claro que ele não veio na medida do que a gente esperava. Por quê? Se não existia a figura da democratização da informação, essa informação, o cidadão era protestado hoje e ele só retornava para cancelar quando? Depois de 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, de repente não voltava mais. Por quê? Porque ele não tinha preocupação de estar protestado. Fala assim, não, eu preciso resolver isso no cartório. Ele fala assim, não, eu preciso resolver agora. Quando eu precisar de um crédito no banco, eu resolvo. Quando eu for vender o meu imóvel, eu resolvo. Então, quer dizer, o movimento de cancelamento que nós precisávamos ainda está engatinhando, né? Então, como eu entendo a figura do banco de dados unificado? Ingresso gratuito, informação acessível, democrática, gratuita para todo cidadão. Então, o que vai acontecer? Quando as pessoas falam, mas Roberto, espera um pouquinho, mas esse público do varejo tem o Serasa, tem o SCPC, como bem ventilou o Dr. Cláudio, gente, o Serasa, SCPC, só se utiliza dele de grandes empresas do segmento bancário. Por quê? Porque o Serasa é caro, porque o SCPC é caro. A informação vai de R$1 e pouco
a 5,80, o concêntrico pode chegar a R$18, entendeu? Então, quer dizer, a informação que a gente vende com a Associação Caso de São Paulo a R$1, ela se vende a 5. Você está entendendo? Então, o que a gente quer fazer? Qual é o grande raciocínio do banco de dados? Se eu chegar, através de uma implementação de planejamento estratégico de marketing, como os senhores estão vendo aqui, chegar para o dono da padaria, que ele nunca fez, para catar um crédito, ele sempre fez um acatamento no escuro. A farmácia, quando recebe um cheque, nunca consultou ninguém. Então, o que vai acontecer? Aquela pessoa que só teria o seu crédito restrito para vender o seu imóvel, vai começar a ter restrição de crédito para comprar pão na padaria. Vai começar a ter seu crédito restrito para comprar remédio na farmácia. O que vai acontecer? Daí sim, ele vai precisar voltar no cartório para cancelar esse protesto. De outra banda, a população que hoje, de repente, negativa, junto a essas entidades de proteção ao crédito, ele também vai ter interesse de prestigiar o banco de dados dos cartórios, por quê? Porque ele vai estar nutrindo o banco de dados que ele mesmo se utiliza de forma gratuita. Vai chegar uma hora que ele vai falar, espera um pouquinho, eu pago por Serasa R$300 por mês e mais R$1 e tanto de consulta, mais 5 e pouco, não sei o que, 8 e pouco pelo concentro. Então, quer dizer, ele vai falar, não, espera um pouquinho, quanto mais informações tiver esse banco de dados, quanto mais abrangente ele for, melhor vai ser para o comerciante. Ele vai deixar de nutrir o banco de dados desses concorrentes. Eu falei, espera um pouquinho, vou estar nutrindo o banco de dados que eu mesmo já estou utilizando de graça. Então, quer dizer, você tem uma repercussão que, primeiro, inserção cultural do ato do protesto, não só do direcionamento do título ao protesto, como principalmente a consulta do protesto em qualquer ato negocial do cidadão. Então, ele vai se acostumar a fazer isso para captar o crédito dele. Do cliente dele. Então, esse é o mecanismo. E outros colegas que tinham uma grande preocupação com a concorrência, com a certidão de protesto, gente, pelo contrário. Em São Bernardo do Campo, eu tive um incremento de 13% no meu volume de certidão. Por quê? Porque esse banco de dados, ele diz consta ou não consta protesto. Consta no cartório tal, tal, tal. Então, eu vou abrir a página para vocês e vocês vão ver. Consta no segundo cartório de São Bernardo, automaticamente já tem um botão que ele precisa saber. Ele viu que ele está protestado, ele precisa saber quem é o credor dele. Isso é uma informação que o banco de dados unificado gratuito não vai dar para ele. Ele precisa saber quem é o credor, onde mora esse credor, que protesto é esse e tudo mais. O que ele vai fazer? Ele automaticamente perde a certidão. Então, pelo contrário, é uma evolução, é um incentivo à certidão. Então, quer dizer, o banco de dados unificado hoje, sem dúvida nenhuma, é um momento pontual da nossa atividade. Os senhores têm que se preocupar com isso. Os institutos de protestos seccionais de cada estado têm que estar muito preocupados para que isso realmente seja implementado com uma brevidade, inclusive que já passou da 10ª hora para que a gente funcione dessa forma e nessa formatação. Então, realmente eu pedi autorização do Instituto de Protesto Seccional São Paulo, porque como eu já tenho um planejamento de marketing já implementado na comarca, eu já quis, até mesmo para ser um termômetro da demanda de internet e também, principalmente do autoprotesto via telefone, que hoje o SCPT consta com uma URA de 60 linhas de atendimento simultâneo. É claro que isso é só num momento que a gente não lançou para a mídia esse serviço. Então a gente tem muita preocupação em estrangular o sistema. E com 60 linhas simultâneas, provavelmente o cidadão vai ficar ligando até amanhã e vai estar sempre ocupado. Então, nesse primeiro momento, eu pedi autorização para que eu pudesse trabalhar com marketing, já lançando o produto para o meu cidadão da minha comarca. Então, realmente, tudo isso que eu estou falando para os senhores, como muitos colegas falavam para mim, Roberta, isso tudo é hipotético, isso que você fala, que vai angariar títulos a protesto, que depois vai ter um reflexo no cancelamento. Isso você acha, pode acontecer ou não? Não! Eu estou falando porque eu já tenho experiência, eu estou no 3º mês de distribuição do guia de protesto, aliás, do guia não, do guia em Poder Popular, então já foram direcionados mais de 30 mil malas diretas, e eu já tive um acréscimo de 12% no volume de cancelamento. Então é uma coisa que os senhores devem prestar muita atenção, porque a sistemática, ela certamente ocorrerá, ou se não ocorrer, eu vou falar que eu sou tabeliã de uma comarca abençoada por Deus, porque lá está funcionando muito bem, obrigada. Então,
A maior importância realmente é essa ideia, é a divulgação e utilização da nossa informação gratuita pelo pequeno varejo, principalmente farmácia, padaria e tudo mais, e inserção cultural do protesto e arte de consulta. Acima de tudo, antecipação das necessidades do mercado e concorrência direta com o Serasa e a SCPC. Só que tudo isso, quando você angaria mais títulos da tua serventia, você tem que ter uma preocupação muito grande com a pós-venda da ideia desse serviço. Então, essa maior utilização pela população trouxe um aumento de fluxo de informações pelo telefone e a necessidade de investimentos em tecnologia informática, que é uma coisa que é um traço, um perfil dos dois tabeliões de São Bernardo, que sempre investiram muito em tecnologia, em maquinários, porque nós sabemos, e os senhores têm que estarem certos disso, que o patrimônio dos senhores é a nossa informação. Por isso que a gente tem que fazer o banco de dados unificado, porque esse é o nosso patrimônio, é a nossa informação que a gente vai disponibilizar, então, em caráter gratuito para toda a sociedade. Então, melhoria da operacionalidade e adoção de novas rotinas. Nós fizemos uma implementação do serviço de atendimento ao cliente, o SAC, atende de 8 às 18 horas para esclarecimento de dúvidas ao usuário. Tivemos a implementação de um sistema automatizado de atendimento eletrônico, o URA, se liga no cartório, abre um menu que diz brevemente informações sobre procedimentos, horário de atendimento, endereço dos cartórios, posicionamento de título, que ele vai teclar lá o número do protocolo dele, eu falo se já foi pago, se está em edital e tudo mais, esse já foi protestado, e também a consulta gratuita de nomes protestados desse URA. Nós também implementamos uma rotina muito interessante lá, em virtude da gratuidade, tornou o Instituto bastante acessível, democrático, e aconteceu também o que a gente não esperava tanto, né? Quer dizer, eram as fraudes das listas de protesto, eram os endereços fornecidos dolosamente, incorretamente para o tabelião. Então nós nos associamos a bancos de dados de consumo para que a gente pudesse, acima de tudo, agregar valor ao distribuidor de protesto. Então hoje em dia o meu usuário chega no distribuidor e eu, acima de tudo, pego a guia dele e já confronto. Eu falo assim: o senhor gostaria que eu fizesse uma pesquisa num banco de dados que tem convênio em entidades e bancos governamentais e privados, para ter certeza se o teu devedor, se esse endereço é o mais atualizado? Porque muitas vezes não é, aliás, a maioria das vezes não é. Então, quer dizer, a dinâmica da população é muito grande com relação ao endereço. Então, hoje em dia, o distribuidor de São Bernardo também informa os endereços mais atualizados do devedor. Isso teve uma queda vertiginosa nos editais de protesto, que é uma coisa que os tabeliões de protesto sempre evitam, né, a figura da intimação por edital, porque ela não é muito efetiva. Eu tive também um índice de pagamento que foi elevado, porque se eu conseguir realizar a intimação pessoalmente ao devedor, ele só não paga se ele não puder ou se ele não quiser. Então, tive uma série de reflexos e, acima de tudo, mais uma vez, visando agregar valor à nossa instituição. A lei fala que eu preciso fazer isso? Não preciso. Mas por que eu não vou fazer? Então, a gente fez essa contratação, no caso, com a empresa HouseCheck, a qual trabalha com bancos de dados, né? Informações de CCF e tudo mais. Então eles têm informações normalmente de maior qualidade que a própria guia que vem do usuário, e o usuário opta se ele quer que eu intime pelo endereço que ele forneceu ou o endereço que eu achei mais atualizado nesses bancos de dados. E no caso dele optar pela minha informação, ele assina um termo e me autoriza a fazer intimação por esse endereço novo, né? Então, eu também resolvi o problema de muitos devedores que já utilizavam o Instituto, porque não tiveram a cautela de pegar o endereço do devedor no verso do cheque, então muitas vezes não tinha acesso ao protesto, porque nem sabia o endereço do devedor. E como o endereço do devedor é uma informação que o credor nos fornece, eu acabava não atendendo também esse público. Foi uma das questões que também veio a agregar valor. Então, como essa informação por esses bancos de dados de consumo também apresentam a informação de telefone na maioria das vezes, eu criei também um call center ativo, porque concomitantemente as intimações que não lograram êxito estão indo para o edital. Eu ainda tenho um setor no cartório que liga para o cidadão. Eles querem matar a gente, porque a gente liga às 7 horas da manhã, que normalmente são os telefones residenciais que aparecem, não de trabalho, e a gente tenta colaborar atingindo esse devedor e avisando: olha, o senhor tem tantos dias para pagar essa dívida em cartório. Então, quer dizer, quais foram os resultados? Novamente, aumento dos índices de pagamento e retirada de títulos, porque os resultados efetivos ao credor e a satisfação do usuário.
que é impactante no volume de publicações de edital, permitiu segregar valor aos serviços do SBT, divulgação à grande massa que o SBT localize os endereços mais atualizados, ou pelo menos tenta ajudar o credor nesse momento. No cancelamento, auxilia o devedor que desconhece o endereço mais atualizado do credor para o cancelamento da dívida, e um instrumento que tornou viável a utilização do protesto do credor que desconhece o endereço do devedor. Então, a segunda medida também, plano de ação que nós tivemos, foi a implementação de 3 sites na comarca. O site do primeiro tabelião, do segundo tabelião, que é o nosso, e do distribuidor de protesto. Então, principalmente, foco em serviços. Porque não adianta vir com conteúdo institucional fenomenal, porque o que o usuário quer é facilidade da utilização da ferramenta. Então, a gente focou muito em